Atividade 4 nos pede a área do triângulo ABC, que tem a altura, raiz de 2, e que o ângulo x mede 30 e o ângulo y mede 45. A partir daí vamos organizar as informações. Temos aqui a nossa altura, raiz de 2, um ângulo mede 30, o outro ângulo mede 45. Turma, vamos pensar o seguinte, para encontrar a área de um triângulo eu preciso base vezes altura dividido por 2. A altura eu já sei que é raiz de 2, porém a base eu ainda não sei o valor dela. Mas eu posso chamar esse pedaço aqui de m e esse pedaço de n, porque o nosso objetivo é utilizar os ângulos com essa medida para encontrar essas outras duas medidas e poder somar e encontrar a base. Porque a trigonometria ela se consiste nisso, você vai utilizar ângulos e também a medida dos lados para poder encontrar outras medidas ou duas medidas para encontrar um ângulo e sempre vai girar em torno disso. Eu tenho que a altura é h igual a raiz de 2. Neste triângulo especificamente, tem uma propriedade que é o seguinte: se um ângulo é 45 graus e o outro é 90, o outro só poderia ser 45. Consequentemente, ele seria um triângulo isósceles. E esse lado M, a gente já poderia antecipar que ele vai ter que medir raiz de 2. Porque um triângulo isósceles ele tem dois lados de mesma medida. Como a hipotenusa é o maior lado, esses outros dois teriam a mesma medida, mas vamos usar o nosso raciocínio utilizando todas as propriedades que é para vocês entenderem a aplicação. O nosso ângulo de referência aqui vai ser o 45 graus. Então, nós estamos falando classificando todos os catetos, seja cateto oposto, seja cateto adjacente, com base em 45 graus. Então, se esse é nosso ângulo de referência, o M é nosso cateto oposto. Né? E, deixa eu só apagar aqui. O M é nosso cateto oposto e o raiz de 2 é nosso cateto adjacente. Adjacente significa que está ao lado. Então, o lado, né, a medida desse lado aqui adjacente ao ângulo é raiz de 2. Então, vou deixar aqui de azul, que é da mesma cor que está aqui essa parte. Por que eu peguei esse? Eu poderia ter pego o cateto adjacente sobre o cateto oposto? Sim. Mas eu preferi pegar cateto oposto sobre adjacente porque essa relação determina a tangente de um determinado ângulo. Então, trabalhando com a tangente é mais tranquilo, porque naquela relação que vocês já têm aí, aquela tabela dos ângulos notáveis, eu lembro que a tangente de 45 é igual a 1. Isso significa que sempre que você tiver um triângulo cujo ângulo de referência seu vai ser o 45 e esse triângulo retângulo, a tangente sempre vai ser 1. Consequentemente, você pode generalizar. Sempre que tiver um triângulo retângulo, que o ângulo for 45 graus, ele é um triângulo isósceles. As medidas dos lados vão ser iguais, por isso que a tangente vai ser 1, porque a divisão entre dois números iguais, entre dois fatores iguais, sempre é 1. E aí eu posso igualar isso ao nosso cateto oposto, que era m, e ao nosso cateto adjacente, que era a raiz de 2. Resolvendo com cálculos, m vezes 1, que está aqui embaixo, não é esse 1, mas o 1 do denominador é o próprio m, então eu apenas vou repetir. Raiz de 2 vezes 1, multiplicando cruzado, é igual a raiz de 2. Encontramos a nossa primeira informação, m. Vamos para o nosso próximo passo, encontrar o n. Eu desconsidero o resto do triângulo, simplesmente para ter uma visualização melhor. E pego a mesma relação. Só que agora, considerando o ângulo de 30 graus, o meu cateto adjacente vai ser essa parte aqui, que é a mesma do outro, porém o oposto vai ser o n. Então, se eu tenho o cateto adjacente e eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu posso determinar a tangente de 30 graus. A razão que representa uma tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Caso vocês não lembrem, igual eu falei, fazer aquela revisãozinha para nós descobrirmos como
determinar os ângulos notáveis, como que surgem esses ângulos notáveis e, consequentemente, essas razões que representam esses ângulos notáveis, porque vocês vão ver muito. E aí eu aconselho a decorar mesmo, porque entender, lógico, né, melhor, mas, consequentemente, decorar porque vai ser muito usual, vocês vão usar muitas vezes. Então, isso aqui significa que sempre que você tiver um ângulo, um triângulo, cujo ângulo é 30 graus, né, um triângulo retângulo, e eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, o resultado vai ser esse, raiz de 3 sobre 3. Eu posso simplesmente substituir a raiz de 3 no lugar da tangente sobre 3 e igualar ao cateto oposto, que é n, sobre o cateto adjacente, que é raiz de 2. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 3 vezes n, raiz de 3 vezes raiz de 2. 3 vezes n, 3n. Raiz de 3 vezes raiz de 2 eu posso multiplicar o 3 vezes o 2 e chegar no raiz de 6. Consequentemente, eu divido tudo por 3, ou seja, eu passo o 3 para lá dividindo e vou chegar que n é igual a raiz de 6 sobre 3. Encontrei o valor de n. Então, nos resta somar o n mais o m, que é raiz, né, de 6 sobre 3, mais raiz de 2, que é a nossa base. Somando esses dois valores, eu vou chegar em raiz de 6 mais 3 raiz de 2. O único ponto que eu fiz aqui, a única simplificação que teve é o seguinte, pessoal. MM100 entre 3 e 1, né? Que o 1 está aqui embaixo no denominador. MM100 entre qualquer número e 1 é o próprio número. Então, 3 vezes 1 vai ser 3, e aí o 3 passa aqui para cima para mantermos uma fração equivalente. 6 raiz de 2 sobre 3 é o mesmo que raiz de 2, porque se eu dividir 3 por 3, fica 1. Depois eu já vou lá na nossa altura, que é raiz de 2. A partir daí eu já tenho todas as informações para calcular a base. Né? Base vezes a altura igual a raiz de 2. É igual a 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Desculpe, então a altura ela vai ser raiz de 2, que é o valor que nós temos aqui, e a nossa base é este valor aqui de cima, que é o mesmo valor que nós encontramos aqui. Então vamos lá, não se assustem com o cálculo, não, que é coisa simples, é só lembrar de propriedade. Raiz de 2 ele está multiplicando o numerador dessa fração de cima. Ou seja, ele está multiplicando a parte de cima. Então, eu vou multiplicar raiz de 2 vezes o 6 e raiz de 2 vezes o 3 sobre... Não, 3 raiz de 2, exatamente. Então, raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Aqui me perguntaram se podia multiplicar o número de fora. Não pode. O número de fora ele já é como se tivesse saído da raiz. Ele não tem um radical sobre ele, então não é 2. Eu não sei se o radical dessa razão é 2 e ele já saiu fora da razão, então não tem como eu multiplicar. Eu posso multiplicar tudo que tiver dentro desse radical, que é 6 vezes 2, porque era raiz de 6 e raiz de 2, e eu posso multiplicar 2 vezes 2, porque era raiz de 2 vezes raiz de 2. A partir daí eu simplifico mais um pouco, porque 6 vezes 2, 12, então eu tenho raiz de 12, e 2 vezes 2, 4. Então eu tenho raiz de 4, isso tudo sobre 3, dividido por 2, que é uma outra fração também, que é raiz de 2, que é raiz de 2 não, que é 2 sobre 1. Escrevendo isso de uma outra forma e já simplificando, fazendo a divisão, né, de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que era 2 sobre 1, vira 1 sobre 2, para que fique mais fácil aqui a nossa vida. Então, eu vou fazer o seguinte, 1 vezes isso tudo aqui, vezes raiz de 12, mais 3 raiz de 4, vai ficar a mesma coisa, porque 1 é o elemento neutro e tudo que eu multiplico por 1 se mantém igual. 3 vezes 2, que é denominador com denominador, vai ficar 6, raiz de 12 mais 3 vezes 2, porque raiz de 4 é 2, sobre 6, porque 3 vezes 2 é 6. Escrevendo isso melhor aqui, eu faço o seguinte, melhorando essa escrita, eu vou fatorar o 12, para ver se eu posso tirar alguma coisa de dentro da raiz. Então, fatorando aqui por números primos, eu tenho que 12 dividido por 2, que é o primeiro número primo, é 6. 6 dividido por 2 é 3.
e aí eu passo para o próximo número primo, que é o 3. Então eu cheguei ali a 1, eu já tenho todos os fatores primos que determinam a raiz de 12. A raiz de 12 também pode ser escrita como 2 elevado ao quadrado vezes 3. E aí eu posso tirar o 2 do radical, porque é como se tivéssemos ali 2 dividido por 2, raiz quadrada de 4. Então, é tranquilo fazer isso aqui. Eu reescrevo agora, já fazendo todas as contas. 12 é igual a 2 vezes raiz de 3 mais 6, porque 3 vezes 2 é 6, sobre 6. A partir daqui, turma, tinha uma forma mais padronizada, mais comum de simplificar esse resultado, que por si só já é o resultado final. Porém, o exercício, de acordo com as opções que o exercício nos deu, a gente chega a essa resposta. Por quê? Eu simplesmente peguei a fração 1/6, que é o nosso denominador é 1/6, e retirei, eu simplesmente pus em evidência, e colocando em evidência, vai ficar o nosso numerador todo conservado. 2 raiz de 3 mais 6, e o denominador do lado de fora. Essa é a opção que representa a atividade 1 sobre 6, né? Que, se não me engano, acho que é a letra B. Porém, se você fosse simplificar, você poderia várias formas diferentes que me mandaram aqui, mas uma delas é considerar, né, que você vai simplificar aqui por 2. Então, se eu divido aqui por 2, em cima eu tenho raiz de 3 sozinha mais 3 dividido por 3, porque 6 dividido por 2 é 3, e aqui em cima eu dividi tudo por 2 também. Algumas pessoas deixaram raiz de 3 mais 1, algumas pessoas chegaram a raiz de 3 sobre 3 mais 1, ou outro resultado, mas quando você tem as opções, você tem que tentar encontrar uma opção válida. Igual eu falei, a opção B é aquela primeira situação que nós tendenciosamente simplificamos para encontrar uma opção que fosse válida, ok? E aí a letra B.